bem atraente. Seu cabelo era castanho e ondulado, e caía pelo pescoço, sendo preso em sua cabeça por um filete azul. Sua túnica era leve de seda azul. Em seu peito, onde o colar caía baixo, estava uma pedra de ouro branco, cravejada em torno com rubis. Este era o único sinal exterior de sua esfera normal, exceto que seu corpo e sua túnica eram de brilho mais intenso que o daquelas pessoas. Mas ele suprimia este brilho, e somente se tornava um pouco aparente quando ele se elevava no exercício de suas obrigações, para juizar, tendo as vidências e audições num plano mais alto que o da esfera 3. Então, seu corpo e sua roupagem cintilavam com a luz inerente a eles, mas era involuntário da parte do jovem Abdi. E esta cintilação tornava-se mais aparente, algumas vezes, em sua joia de ordem, e no cinto de prata que usava nos quadris. Vejo a palavra sandálias em sua mente, meu filho. Não, ele não tinha calçados nos pés. Quando em descanso, como quando se sentava silencioso enquanto os outros conversavam, sua carne era um pouco mais escura que o normal, mas não tão escura como a das pessoas da casa da associação. Ele disse: eu tenho me preocupado a respeito do assunto que discutimos juntos no nosso último conselho, boa gente. Também falei com seus benfeitores, os senhores Arnel, James e a senhora Ulfere. Eles viram sua condição atual e estou aqui para lhes dizer que é hora de se ajuntarem aos outros, seus parentes e aparentados que, por sua cultura, tiveram a necessidade, durante este tempo, de serem isolados até que vocês tivessem progredido de certa forma e aproximarem-se, até chegarem, ao atual estado deles. Tenho muito prazer em dizer-lhes que o Sr. Arnel e a Sra. Ulfere, com outros de seus ajudantes, estão agora mesmo nas portas desta sua casa de associação, e dirão mais a respeito deste assunto. Uma suave radiação é espargida. Então entraram aqueles de quem ele havia falado. Você mesmo e Ulfere. Sim, meu filho. Nós caminhamos ao longo do corredor diretamente ao semicírculo vazio diante da plataforma. Aqui havia um espaço aberto, os bancos subindo em fileiras em torno dele. Eu saudei da plataforma, e elevei minha mão sobre as pessoas, estando Ulfere ao meu lado. Poderia explicar, por favor? Elevei minha mão sobre as pessoas? Lembre-se de Moisés quando Arão e Irmã tiveram suas mãos elevadas, meu filho. Esta é uma história primitiva de matança. Essa foi uma pacífica. Mas as duas são quase primas no efeito. Elevei minha mão na direção dos líderes sobre a plataforma e, virando-me vagarosamente, apontei minha mão sobre as cabeças da multidão até que completei a volta novamente na plataforma. Não era meramente um sinal. Através de mim, ali jorrou poder vindo da minha esfera. Conforme passava pelo filtro de meu corpo, tornava-se sintonizado às condições daquelas pessoas, e caía sobre eles espargindo uma suave radiação. Poucos poderiam ver isso irradiando, à medida que saía de meus dedos. Penso que somente Abdi veria tudo. Tornou-se aparente aos olhos deles somente quando, chegando sobre eles, misturou-se com as suas próprias irradiações mais densas, como uma corrente de eletricidade, ou de vapor, que também são invisíveis até que atinjam as partículas da atmosfera e, misturando-se novamente, voltam a ser invisíveis. Mas os sorrisos brilhantes em suas faces mostravam que a bênção caiu sobre eles. Iniciação à esfera 4. Isto feito, o Ulfere falou-lhes. Disse ela: estou feliz hoje, boa gente, porque aquilo que meu senhor Shanar iniciou, por uma alta graça nós completamos. Vocês se esforçaram bastante e venceram. Vocês, em lentos passos, progrediram tanto que mereceram avanço para a próxima esfera. Desde que vieram para cá, para esta casa, sem que soubessem que esta transmutação foi transmitida a vocês, agora vocês estão na esfera 4. Fiquem em silêncio mentalmente por agora, boa gente, e no momento propício a juntar-se-ão aos seus queridos, e seus amigos, e suas crianças, a quem tanto se esforçaram por achar. Então ela, eu e nosso grupo formamos um círculo, olhando para fora. Mas o círculo não estava completo, havia um intervalo na direção da plataforma. Percebendo o que estava acontecendo,
O querido jovem Abdi chegou e aproximou-se a nós, e, pondo minha mão na sua, expressou seu amor a mim e seu agradecimento pelo povo que se tornou de certa forma o seu próprio. Enquanto estávamos ali, silentes e atenciosos aos nossos assuntos, as paredes ficaram com sua substância menos densa, até que finalmente tornaram-se translúcidas, e então invisíveis. O campo aberto estava diante da multidão e eles viram uma linda pradaria, e árvores, e flores, e fontes de águas que não estavam ali quando entraram na casa. Mas estavam muito perplexos. Então fui a eles e lhes disse que as terras em torno daquela casa da associação estavam todas mudadas agora, e que eles deviam seguir procurando, pois já estavam nas terras onde habitava seu povo a quem procuravam, e outros também, que se tornaram seus amigos e que, portanto, tornar-se-iam amigos da atual Assembleia. Quinta, 9 de dezembro de 1920. Avanço gradual. Quando as paredes mais uma vez se materializaram, a multidão rapidamente saiu de lá. Aqui pararam para ver quais mudanças de aspecto havia no lugar. Aos seus olhos, acostumados a uma luz escurecida da esfera 3, aqui era sem dúvida um paraíso de brilho. As árvores, as flores e a grama tinham um matiz mais brilhante, e a luz era mais suave. Nem havia terra deserta para ser vista, já que a floresta cobria o horizonte em todos os lados com uma rica cortina de cores. Mas aqui estava o grupo a ser encontrado e pelo qual buscavam. Então seguiram na direção da floresta e adentraram pelos caminhos em todas as direções. Não pararam para considerar qual seria a direção pela qual deviam seguir. Não viram o grupo dos que vieram das esferas mais altas para guiá-los. Mas, um ou outro acharam seus amigos e estavam muito contentes. Desta forma uma colônia mais ampla desenvolveu-se ali. As pequenas cabanas, que tinham sido as habitações das mulheres e das crianças e dos homens que ficaram em sua companhia quando o prado foi atribuído a eles, foram reformadas, aumentadas e embelezadas. Agora, meu filho, devo dizer-lhe duas coisas, porque devo fazê-lo entender tanto quanto possível as formas pelas quais conduzimos nosso trabalho, e das forças reinantes nestes reinos, e como as usamos. A mudança que aconteceu nestas pessoas não foi de tipo repentino, como possa parecer através de minha narrativa. Foi uma longa preparação. Eles, por seu próprio esforço, e por nossas orientações, foram avançando em direção ao estado da esfera 4 por um longo tempo. A casa da associação serviu como focalização onde as suas aspirações eram ajuntadas. Ali dirigimos, principalmente, as correntes de nossos poderes. Entrosando-se e misturando-se ali, seu conteúdo de condição superior lavou e banhou a todos, à medida que faziam o trabalho de construção, sem que soubessem, exceto uns poucos, como o pastor e os dois leigos e mais alguns, avançaram para uma elevação espiritual até que ficaram realmente adiante da esfera 3 em personalidade, mas ainda, residentes nela com seu ambiente aparente. A iniciação que trouxemos para dentro da casa da associação foi meramente para selar o que já havia chegado para eles, nada mais que isso. Ambientes transmutados, condições alteradas. E o segundo fato é esse. Nós não os transferimos de uma localidade para outra. Isto eu encontro dificuldade para me fazer claro a você, a quem a distância é uma coisa real. Ela não é, para nós, da forma que é para vocês. Você poderia, digo a você como exemplo, dizer que você e eu neste momento estamos distantes um do outro. Pois você não pode me ver, e você me ouve apenas interiormente, como uma voz longínqua de alguém. Mas não é assim. É apenas que seu estado e o meu são diferentes. Nosso ambiente é diverso pela razão de nossa condição estar em dois planos diferentes de atividade. E mesmo assim, não somos diferentes totalmente, pois, veja você escreve o que lhe transmito para que seja escrito, e não poderia ser assim se não houvesse alguma semelhança de natureza entre eu e você, ambos. Assim foi com aquele povo da casa da associação. Não foi sua residência que foi mudada localmente, mas seu ambiente em torno deles foi transmutado, e eles tornaram-se, por aquela transação, não mais correspondentes às condições da esfera 3, mas às da esfera 4.
Jesus estava no meio. Tenho muita vontade, meu filho, que este tema esteja claro a você o tanto quanto possa. Para este fim ser atingido, falo desta forma. Quando Jesus veio para a casa onde seus amigos estavam reunidos para aquela primeira Páscoa, ele veio invisível. Bem, então ele reuniu deles a substância de que tinham necessidade e, pelo processo que agora chamam de materialização, ele criou para ele um corpo de carne. Então ficou visível a eles. Também seu ambiente ficou mudado. Quando ele se desincumbiu da tal tarefa que era sua naquela hora, ele desmaterializou novamente aquele corpo de carne e, ao fazê-lo, ele mudou seu ambiente mais uma vez, de volta ao espiritual. Mas durante todo este processo, do primeiro ao último, presença e ausência não faziam parte disso. Antes e depois de sua aparição em forma de corpo a eles, ele estava ali, invisível. Percebeu, meu filho? A mudança era apenas de condição, não de localidade. Sim, penso que entendo o que quer dizer. Mas nossos amigos em espírito algumas vezes nos dizem que depois que terminamos de conversar com eles, usualmente ficam mais um pouco conosco. Aí, nisto parece estar alguma ideia de chegar e ir. Ainda suponho que realmente significa que espera um pouco antes de mudar de estado, do da Terra para aquele seu próprio. Você poderia colocar desta forma, sim. Mas embora os espíritos frequentemente conversem com vocês da Terra sobre ir e vir, isto é assim por causa de nossas limitações. Vemos que é necessário usar a linguagem da Terra quando falamos para os habitantes da Terra, e aquela linguagem contém seu conhecimento tridimensional. No caso de seus amigos, como você acaba de escrever, eu preferiria dizer que eles ficam um pouquinho mais enquanto vão revisualizando o ambiente deles. Vocês da Terra não são todos da esfera espiritual da Terra. São de diferentes esferas, algumas baixas, algumas mais elevadas. Alguns são capazes, às vezes, de elevar-se às condições de esferas muito elevadas. Quando chegamos a entrar em comunhão com estes, não achamos necessário mudar nosso estado através da diminuição de nossas vibrações. É necessário somente que nos envolvamos num ambiente temporal para alcançar o dele que, elevado em estado espiritual, e ainda um habitante da Terra. Por este processo de cultura, entretanto, lideramos aquelas pessoas para frente, até que toda a multidão estivesse integrada com o povo da clareira. Aqui estavam organizados em comunidades, e mais adiante o assentamento espalhou-se pela floresta e sobre as planícies e pelas colinas. Nós delegamos James e Abdi para governá-los e ensiná-los, e disto tenho mais o que lhe contar mais adiante. Capítulo 8 Ampliando e construindo. Terça, 14 de dezembro de 1920. Agora o povo da clareira havia crescido, até se estabelecerem bastante além do limite anterior. Mas nós ainda os nomearemos da mesma forma, já que a clareira era o seu centro, e era aqui o lugar onde seus governadores tinham suas casas de residência. Estes eram James no comando e, auxiliar dele, o jovem Abdi que agia como delegado de sua autoridade quando James estava ausente. Ele também era o porta-voz de James para aqueles a quem servia de mensageiro. Ladena sempre tinha obrigações nos arredores. Ela gastava bastante tempo na clareira com Marvin e, em tais ocasiões, encontrava oportunidades de servir. Mas agora aquela colônia tinha se tornado tão grande que o equipamento não era mais suficiente como até então. Decidiram uma reconstrução para proverem a atual necessidade, e sobre isso passo a lhe contar. Primeiramente deram atenção à sua casa da associação. Esta seria agora um colégio onde os que chegassem receberiam instrução. Pois esta colônia tinha agora se tornado, em estado, a primeira da esfera 4, e seria por aqui que as pessoas deveriam, normalmente, passar para seguirem para a esfera 5. Por isso escolheram a casa da associação e erigiram vários edifícios que seriam usados para o treinamento das pessoas em diversos assuntos nos quais encontrassem necessidade para seu aperfeiçoamento. Que departamentos eram esses, por favor? Um era para condicionar os recém-chegados para a atmosfera mais avançada e refinada daquele distrito. Isto era necessário para que não sentissem nenhum desconforto que os distraísse de seus estudos.
Este era um amplo local sem edifício central, mas pequenos arvoredos e recantos, e alguns pequenos lugares de habitação onde eles poderiam descansar e ter lazer em meditar, ou conversar, como gostassem. James e outros socorristas ficavam entre eles, mas não muito frequentemente, e ali conversavam com qualquer um com quem tivessem a chance de encontrar. Mas para treinamento não havia nenhum. As pessoas descansavam e faziam o que lhes aprovesse. Mensagens projetadas. Outro departamento foi projetado para ensinar a linguagem. Não encontro palavra adequada para expressar o significado em seu vocabulário, meu filho. Não gosto muito de telepatia, e discurso não é o que me serviria. Vou rodear o assunto, portanto, para expressar a você o que quero dizer. Nós falamos uns com os outros de mais de uma maneira aqui. Falamos por palavras pela boca nas esferas inferiores. Isso é como lhe descreve isto em sua forma exterior. De qualquer forma, estas palavras são vibrações, como são as suas, e portanto o termo servirá. Então, falamos por quadros apresentados. Um quadro mental é projetado de um cérebro para outro, próximo ou distante. Estas projeções podem ser vistas às vezes como uma espada de luz arremessada dos lábios e olhos para a atmosfera em torno, onde perde a visibilidade. Quando alcança seu destino, o quadro é apresentado diante da mente do receptor e, de acordo com o caráter da mensagem, é invisível para um companheiro próximo, ou ele é sensível à sua chegada pelo ambiente luminescente sobre a pessoa a quem a mensagem foi enviada. Então falamos também diretamente, espírito a espírito. Mas isso é usado entre os mais desenvolvidos, raramente nas esferas inferiores. Aqui estão 3 formas, distintas cada uma em seu método operativo. Mas há também outros, e também há formas pelas quais estas podem ser compostas. Desta forma, deixe-me exemplificar-lhe. Abdi está na esfera 2, e eu na esfera 7, e eu quero mandar a ele uma mensagem. Ele, estando condicionado para aquela esfera inferior naquela hora, seu ser íntimo estaria latente. Para que, portanto, não errasse no exato significado, eu projetaria a mensagem para ele e também projetaria uma forma pictórica, e ele verificaria uma pela outra, e nenhum erro aconteceria. Ciência e departamentos de arte. Outro departamento era o da ciência das esferas. Aqui era ensinado com precisão que atingiram na áspera caminhada em seu progresso através das esferas abaixo. A especial constituição de cada esfera era explicada a eles, e também o significado das experiências pelas quais passaram em seu caminho. Feito isso, a esfera era explicada em todas as suas partes, e os poderes inerentes em seu atual estado espiritual eram explicados também. Você está imaginando se a esfera 5 é mostrada aqui? Não, meu filho. Dela, só daqui por diante. Os reinos à frente da 4ª eram apenas vistos brevemente, nada mais que isso. Outros departamentos eram os da música, cores, ciência criadora, e o que você intitularia de economia social. Mas estes eram meramente elementares. Era aqui que eles começavam a entender o que estava diante deles, nesta forma de ensinar. Eles não eram iniciados nas suas dinâmicas porque não eram competentes para entendê-las em seu atual estágio de progresso. A clareira é ampliada. Mas agora devo focar meu ponto de vista para a clareira em si. Ela foi tratada depois do estabelecimento das escolas e de seu funcionamento pleno. A última foi para os que chegam nesta região e que estão um tanto fracos e precisam ser tratados. Era uma espécie de enfermaria. Foi construída bem além do local de descanso do qual lhe falei antes. Era nos limites daquele estado em direção à esfera 3. Era aqui a enfermaria onde se fortaleciam e passavam para os locais de descanso. Então veio a clareira. Era necessário que fosse ampliada, pois ali reuniam-se os mais avançados de outras partes. Estes eram selecionados pelos seus companheiros estudantes, os que realmente os honravam desta forma, por causa de sua diligência em aprender e de sua conduta amistosa. Este método foi adotado a princípio pelos próprios eleitos, para treinamento nas virtudes do amor e humildade. Com eles veio o vereador e o bispo. James e Abdi estavam lá também. Quando estavam todos reunidos,
Entraram em comunhão de propósitos e então dirigiram juntos seus poderes sobre a parte da fronteira que era à esquerda da casa de James. Lentamente eles conduziram sua corrente de poder fluido ao longo da fila de árvores e cabanas, e foram em torno dos 3 lados do espaço aberto. Quando terminaram, com muitas pausas, já que não era feito em apenas uma operação, a clareira estava ampliada em suas fronteiras de forma a ter 3 vezes mais área do que antes. Este recanto foi coberto com grama, e então uma colunata foi feita em cada lado, em ângulo reto em relação à casa. Na outra extremidade da clareira, em frente à casa, havia um arco erigido em proporções nobres, e 2 torres, uma em cada lado dele. Além deste arco, foi construída uma ampla estrada a partir do vão. Ela descia desde o arco e ia através do parque que se estendia amplo para bem longe, até que se encontrava nos locais onde estavam instalados os departamentos de treinamento dos quais lhe falei. Os trabalhadores estavam verdadeiramente deliciados com o sucesso de sua labuta e, parando com suas atividades, aproximaram-se para examinar seu trabalho. A realização de vocês será coroada. Quando se reuniram novamente, o bispo falou-lhes desta forma: Bom povo, tenho em minha mente, e está na mente de meu irmão nosso vereador, que agora nós temos mais uma obrigação a cumprir, antes de irmos cada um para seu próprio distrito especial, para continuarmos lá nosso treinamento. A casa de nosso jovem líder James está ainda da forma que era antes, quando esta comunidade não era tão numerosa. Não é um aumento de serviço tratarmos do acúmulo maior de forças centralizadas sobre ela, vindas das várias partes da colônia, da forma que ela está agora. Deixe-nos, portanto, com sua licença, Senhor, que nos reunamos mais uma vez, e construiremos para o Senhor uma casa para residir, quando estiver aqui neste lugar, de tal forma que será digna das obrigações mais ampliadas que agora o Senhor tem de sustentar. A isto James respondeu: Agrada-me muito, meus bons amigos, que tenham em mente fazer isso. Vocês construirão esta nova casa, da forma que permitam seus poderes para tanto. E para aquilo que não tiverem forças, faremos uma petição aos das esferas superiores que observam o seu progresso. Eles designarão e terminarão, dando desfecho ao seu trabalho com o deles. Agradeço a lealdade de vocês até aqui, e pelo seu bom trabalho. Sua atual fase de evolução será, portanto, coroada com a construção de nossa casa. Quarta, 15 de dezembro de 1920. Uma delegação de 5. A construção da casa de James seguisse desta forma. Buscamos um direcionamento de procedimentos junto aos que tinham conhecimento deste assunto, e das esferas mais elevadas veio uma delegação de 5 arquitetos e mestres de obra. 2 deles eram da esfera 8. Eram os projetistas do edifício. 2 eram da esfera 5. Tinham um conhecimento profundo das substâncias básicas da esfera 4, já que se mantinham em contato constante com a ciência deste reino. Eles estavam, portanto, capacitados para lidarem com a construção da casa. O outro era um residente habitual da esfera 4, mas residente por sua própria escolha, já que por merecimento verdadeiramente era mais elevado. Ele permaneceu aqui pelo propósito de ficar cuidando de assuntos como esse, que se apresentam de vez em quando. A razão desta combinação era que os arquitetos, sendo de esfera superior, fariam o projeto mais sublimado do que faria algum habitante da região onde a casa seria construída. Os artífices desejariam, com seus artesãos, igualar o desenho. Não abrangeriam o total, não, mas concluiriam a estrutura como pudessem, por causa dos elementos das esferas acima da esfera 4 que usariam entremeados nela, levando os observadores a perceberem que, intrinsecamente, havia um ingrediente místico. Assim, eles seriam levados a desejarem isso também. É um dos usos de nossas residências que colocamos, quando a ocasião aparece. São lições visíveis ao povo, das qualidades invisíveis que esperam por se desdobrar, conforme progridam de uma altitude para outra, de grau mais elevado. O 5º trabalhador seria o que acompanharia a construção do prédio a cada estágio das operações, para verificar que nada exceda a competência nem dos trabalhadores,
nem da maleabilidade dos materiais daquela região que seriam usados na estrutura. Primeiro veio a planta da casa. Não é como as que vocês usam na terra, meu filho. Para mostrar-lhe como fazemos esse trabalho por aqui, vou narrar-lhe os procedimentos de certa forma detalhados. Quando a velha casa foi desintegrada e o espaço limpo, o quinteto veio até a clareira, e chamamos os trabalhadores também. Eles alinharam as duas colunatas, e a frente do arco. Os 5 ficaram no platô, agora mais espaçoso, onde tinha estado a casa do jovem governador. Ele estava lá, e Abide. Esteja certo disso. Sim, todos nós viemos ver este lindo trabalho. Ficamos sobre a plataforma com os trabalhadores, trabalhando num modelo. Então iniciaram seu trabalho com a correta seriedade, e logo no meio da clareira vimos a grama tomando um aspecto luminoso num espaço de umas 12 jardas por 3. Então o retângulo projetou de si mesmo 6 quadrados, 3 em cada lado. Esta forma era a planta básica da casa a ser construída. Lentamente as paredes subiram e os arcos tomaram forma, desde a base até em cima. Era uma realização muito lenta, porque subia polegada por polegada, completa em todos os detalhes de ornamentação e estrutura, tanto internos quanto exteriores. Então, finalmente ficou pronta. Fomos todos até lá inspecionando, e podíamos ver tudo, e cada linha dela. Estava banhada por uma luz cintilante que a fazia translúcida. Desta forma os compartimentos interiores ficavam aparentes para nós, como já estavam as partes de fora. O trabalho de construção não foi retomado por um tempo, mas os trabalhadores gastaram sua folga discutindo o modelo ponto por ponto, e como fariam no tratar de variadas partes, ou ciste pilar, ou arco, ou escadaria poderiam ser feitos neste modelo com o material que tinham à mão. Então, eles, grupo após grupo, retornariam ao modelo e encontrariam outros artífices ali para o que determinava aquele propósito. Retomariam a discussão novamente, e ajuda poderia ser pedida ou dada, mutuamente. Assim, tudo continuava, e havia um grande prazer em todos, e para nós também, que observávamos seu comportamento alegre e semblantes brilhantes. A maioria deles eram, meu filho, os que trouxemos para cá vindos do Porto Pedregoso. Você poderá imaginar nossos corações, nós que cuidamos destas pobres crianças da terra em sua fraqueza. Agora estavam fortes e bonitos, e cheios de propósitos corretos. Era uma coisa abençoada de se ver. Bem, a casa foi começada, e terminada, peça por peça. Eles a levantavam até certo ponto, paravam e consultavam o projeto, comparando detalhes com os detalhes mostrados. Aqui havia uma pilastra levantada a uns 2 pés da base. Mas os 2 lados não estavam bem na projeção reta, ou a coloração talvez estivesse ligeiramente alterada. Então começavam tudo novo, até que tudo estivesse perfeito. Então procediam à construção da próxima polegada. Mas estavam muito cuidadosos, na verdade, para que tudo fosse tão bem feito quanto eles fossem capazes de fazer. Pois esta seria a casa de James, seu jovem e gracioso governador, e seu amor por ele era grande e sincero. A estrutura completa. A casa estava completada em sua estrutura. Vou descrevê-la a você. Nós nos aproximamos dela, vindos do parque além da clareira. Na frente está uma linda arcada arredondada com uma cornija em cima, como o lábio de uma criança, de tão leve e suave que era. Em cada lado, com uma parede conectando, havia uma torre com compartimentos para os que esperavam os visitantes vindos de terras distantes, e também por mensagens dos estabelecimentos espalhados aqui ou ali. Passamos pela arcada e entramos na clareira. Ela é coberta de grama, e em cada lado há uma colunata onde, em torno de seus pilares, vemos arbustos e flores, e além deles a região arborizada, com caminhos e avenidas. Havia paz em todos os lugares, na clareira e fora dela também. Diante de nós, na extremidade mais afastada, subia um aclive que tinha continuidade numa escadaria de alabastro. Ela passava quase que por toda a extensão da clareira e, além da balaustrada, em cada ponta há uma pérgola com uma fonte de águas diante dela,
e flores em canteiros e subindo em trepadeiras. A fachada é uma série de 9 arcos que partem do chão até 2/3 da altura total. Os 2 maiores arcos destes estão cada um do lado do arco central, que está comprimido numa forma ogival. Acima desta arcada há 7 arcos menores, e a cornija formando curva sobre o todo, determinando sua silhueta. Esta silhueta é interrompida por outros arcos e domes que se elevam atrás deles, dos compartimentos centrais. Isto é uma elevação lateral da casa que se alonga para trás partindo da clareira. Nas 2 longas laterais projetam-se 3 torres em cada. Mas elas não são vistas da clareira, exceto seus topos. Pois projetam-se além da largura da clareira e são escondidas pelas árvores. Mas seus topos são vistos, e são circulares. Estas 6 torres tomaram muito dos esforços dos trabalhadores, já que as curvas não são comuns e difíceis de serem executadas pelo fato de que, apesar de saírem quadradas de suas bases, terminavam circulares. Mas eram muito belas de se ver do plano que se estendia dos 2 lados da casa. Dentro dela havia um amplo hall central de encontros, e este era quadrado. Saindo dele havia corredores, e diante dele havia um espelho d'água como vestíbulo. Guerra nas esferas inferiores. Qual era o propósito destas torres, Arnel? Eram para o uso dos visitantes. As da esquerda eram para os visitantes das esferas mais altas, e as da direita para as pessoas da esfera 4 e 3, e a outra para os que chegavam aqui vindos da terra na hora do sono. Elas foram construídas com um desenho certo e com material especial. Eram sempre servidas por um grupo cuja obrigação era permitir que estes visitantes se condicionassem ao ambiente daquela clareira. Chame-as de câmaras de vestir, meu filho. Isto descreverá bem seu uso e propósito. Você escutou falar sobre a roupagem de casamento, e aquele que não a tinha, na parábola. Retoma, estas torres tinham o propósito de assegurar que esse incidente não aconteça na clareira. Isso seria possível? Com certeza, meu filho. Soube que muitos teimosos temerários se intrometem nas regiões onde não estão corretamente sintonizados. O livre-arbítrio aqui é como entre vocês, e é sempre usado livremente. Alguns têm força para suplantar a sua sabedoria. Bem, eles encontram sabedoria para se retirarem para sua própria atmosfera. Alguns aprendem sua lição desta forma, os que não o fariam de outro jeito. Mas sempre são exceções. E eles não vêm frequentemente para um local tão avançado como a esfera 4, e ainda numa parte tão avançada como a clareira. Seria possível, para esses de esfera bem inferior, quero dizer os espíritos malignos, forçarem seu caminho numa esfera mais elevada e prejudicarem seus habitantes. Eu hesitei um pouquinho, meu filho. Na teoria não vejo por que não fariam, exceto que o prejuízo que seriam capazes de trazer não seria nem permanente, nem sério. Se tal contratempo acontecesse de fato, o resultado aos habitantes não seria tanto de injúria, mas de tensão. Seria ocasionado por 2 fatores, isto é, o testemunhar da agonia dos invasores quando a loucura de sua fuga passasse com o tempo, o que aconteceria rapidamente, e também pela razão da proximidade do elemento inferior e estas vibrações sem amor que colidiriam com as suas durante o curto espaço de tempo em que os invasores pudessem sustentar seu intento. Isto em teoria. Na prática nunca soube de uma intrusão da parte de um grupo de necessitados. Não há tradição em tais ataques. Parece-me, meu filho, que você tem em mente a tradição terrena de guerra no céu. Mude esta palavra céu para esferas, e estas, em esferas mais baixas, e eis aí. Eu já havia dito sobre esta guerra, e que é apenas uma de muitas que tem acontecido, à medida que as eras vêm passando. Mas isso são altas políticas, e não da clareira e da casa daquele santo jovem nobre que os liderava. Outros embelezam a casa nova. Quando tudo estava terminado, os trabalhadores descansaram, olhando para sua obra com muito prazer e bastante orgulho. Começaram a ver que seu extenuante esforço para progredir em merecimentos espirituais não era sem benefício prático também. Seus talentos poderiam ser colocados em uso de tal forma que se tornariam visíveis em algum trabalho permanente para a comunidade,
como no caso da casa de James. Mas enquanto descansavam, outros se ocupavam com a obra. Conforme as pessoas andavam na clareira agora, e de novo, viam uma forma semivisível passando através dos arcos, ou permanecendo sobre o telhado ou sobre o platô. Então sumia das vistas, ou entrava na casa, sumindo assim das vistas deles. Eram trabalhadores das altas esferas. Eles vinham para consolidar a construção, ou para introduzir em sua estrutura algo de seu próprio ambiente e desta forma elevar suas influências, tão alto quanto fosse possível fazer a respeito de uma casa, mesmo que localizada na esfera 4, e também criada por aqueles que eram cidadãos dali. Quando eles terminaram seu trabalho, toda a estrutura tornara-se aumentada em sua beleza. Mas ninguém poderia dizer em que particular ela tinha agora o que antes lhe faltava. Apesar disso, de alguma forma indefinida todos estavam conscientes de uma sensação mais refinada, tanto em cor como em traçado. Também, de maneira suave, ela tinha uma aparência de estar dotada da faculdade de sensação, mas não num grau pronunciado como nas regiões mais avançadas. Capela e espelho. Uma coisa devo lhe dizer aqui, antes de continuar com minha narrativa. É concernente à maquete que estava no meio da clareira. Ela não foi desmaterializada quando a casa acabou. Não servia mais em seu uso primordial. Mas foi deixada ali para ser um toque na área grande de gramado verde, onde estava colocada. Como foi feita por aqueles nossos arquitetos, bons ajudantes, foi cuidadosamente pintada como a casa seria. Eles cuidaram dela da forma que ela não podia ser, ou seja, uma réplica do prédio maior. Seria deixar com que um derrotasse o outro em interesse e graça artística. Portanto reduziram a sua coloração até que foi deixada com uma aparência de alguma substância entre pedra de alabastro e marfim esmaecido, com os topos das torres tingidos de um leve dourado, e da mesma forma as curvas dos arcos. Assim, o modelo tornou-se para eles uma capela e um indicador em um só. Ela estava ligada à casa por certo sistema vibratório, mutuamente sensível. Se algum visitante viesse por aquele caminho, ou se qualquer um dos que tivessem trabalhos normais estivessem naquelas paragens, estes saberiam o que estava acontecendo ali dentro da casa. Os atendentes da clareira poderiam olhar naquela capela e poderiam saber tudo o que queriam saber. Isto evitava que muito tempo e trabalho fosse desperdiçado, já que a casa era muito ampla, e tinha muitos departamentos nela, e também além, nos jardins e nos arredores. Aqui na capela poderia ser lidos, sumarizados em epítome, todos os assuntos em pauta a qualquer momento em toda a casa e em torno dela. E era uma capela porque sempre que as pessoas sentissem a necessidade de alguma força extra para cumprirem suas tarefas, a qualquer hora poderiam ir até ali e, repousando na clareira ou estando próximo ao modelo, cairiam em meditação. Então seriam atendidos com os grandes poderes na casa em si, e os de sua comunhão com seu governador e seus ajudantes. Desta forma, a ajuda era dada sem que invadissem o tempo de seus líderes. Eles iam para a clareira como o seu povo vai à igreja, pelo silêncio e aspirações e, para eles ali, ela era seu altar de oferenda e de alívio. Uma mensagem da esfera crística. Agora, quando a casa estava quase completa, tivemos uma assembleia de inauguração. Uma nova era estava se abrindo, e era necessário que tudo, lugar e pessoas, fosse ajustado à próxima nova perspectiva. O interior do grande hall estava cheio de pessoas. Num lugar elevado, numa extremidade, estava James. Então veio em sua direção um homem de aspecto muito bonito. Usava uma longa roupagem branca, e sobre ela um manto azul profundo e dourado. Sobre seus quadris havia um cinturão largo vermelho debruado em branco. Sua face brilhava de tal forma que parecia haver, em seu semblante e sobre seu cabelo, um halo dourado de uma garoa quase invisível de alguma esfera distante, acima dali. Ele disse: vim até vocês, que são chamados o povo da clareira, para transmitir-lhes as palavras de cumprimentos dos que, invisíveis a vocês, observam, de lá daqueles céus, o seu progresso neste, onde estão cumprindo o seu caminho. Vim a vocês como delegado daquele que desceu da esfera crística até a minha, para que eu lhes entregasse esta mensagem.
É esta: o Cristo nosso líder não está desatento em relação a vocês e o que tem feito até aqui. Como ele foi retirado da terra violentamente por seus contemporâneos, também vocês foram. Lembre-se disso, porque nisto vocês são companheiros dele. Ele sabe das suas discussões quando pensamentos malignos eram sugeridos a vocês, e destes pensamentos vocês se afastaram, virando seus rostos e olhando em direção aos céus, com tristeza e corações ansiosos. Assim ele fez, e aqui novamente estão vocês e ele relacionados. O brilho que atingiram aqui neste ponto mais alto da esfera 4, nele, ele se abrigou quando ascendia das oliveiras em direção à casa do Pai naquela época. Esta radiação vocês atingiram, e ela tem brilhado sobre vocês, e sobre suas moradias, condensada por atração, estando vocês mesmos sempre brilhando. James, o novo líder. Agora caminhem em frente, bons filhos da clareira, e do Cristo, já que ele os espera lá, onde podem vê-lo na majestade de sua santidade e na simplicidade de seu amor. E agora deixo a vocês, como líder, aquele a quem vieram amar pela sabedoria e pela bondade que são dele. Enquanto esta casa estava sendo construída, ele adentrou em uma esfera mais adiantada daquela em que ele estava quando os encontrou lá na escuridão, para os liderar até aqui. Ele os guiará bem, e muito serviço prestarão aos seus companheiros que têm muita necessidade de ajuda, como ele lhes mostrará. Que Deus, e o Cristo de Deus, guiem-nos sempre, bom povo da clareira. Elevem agora seus corações num cântico da alegria, e deem ao seu jovem Senhor suas bênçãos. E assim realmente fizeram, sim, meu filho, ardentemente. Pois eles amavam o nobre líder com um amor incalculável. E então ele falou a eles. Ele estava mais solene do que eu já havia visto até então. Também a dignidade desempenhava ali seu papel, na sua pessoa e nos seus movimentos. Era inconsciente da parte dele, mas não podia ser de outra forma. Ele havia sido transferido para uma esfera superior, e isto não significa apenas um grau mais elevado de autoridade, mas também um inerente acesso a poderes pessoais. Ele era simples e humilde como sempre foi, mas teve sua nobreza aumentada. Eles viram seu aspecto modificado, estas pessoas, e entenderam. Viram tudo, e isso fez com que o amor ficasse não menor, nem menos íntimo, mas sua reverência por ele aumentou um pouquinho mais. Ele disse, por todo o seu companheirismo, meus amigos, eu agradeço. Esta casa, onde deverei estar quando residir entre vocês, está consoante com os sussurros de seu doce amor por mim. Bem, nós realizamos algo juntos e faremos mais ainda, pois aos que esperam por nossa ajuda, ajuda esta que ninguém pode fazer melhor que vocês. Isto me foi mostrado enquanto estive lá em cima, naquela esfera que agora é meu lar. Nosso Pai nos deu uma terra maravilhosa, para nela construirmos nossa colônia atual. Mas aos que vocês deixaram para trás, próximos à terra, porque não estavam prontos para a subida que completaram, devemos ir em seu socorro, e o que pudermos fazer em sua ajuda, faremos. Então, virando para o anjo que atuara como seu responsável naquela ocasião, ele disse, e a ti, meu senhor, damos todas as nossas bênçãos em gratidão, e aos que trabalham contigo, naquela esfera elevada, por nós. Enviamos, através de tuas mãos, os nossos cumprimentos. Por favor, Senhor, disse a eles que estamos indo pelo caminho, mas primeiramente retornaremos sobre nossas pegadas, pois há quem não conheça a estrada até aqui, e devemos mostrar-lhes, senão continuarão perdidos. Por isso, abençoa-nos, meu bom Senhor, e enviaremos com o Senhor o nosso amor e gratidão como seus companheiros em seu caminho. Então James ajoelhou-se diante do anjo, que colocou sua mão esquerda sobre sua cabeça inclinada. À direita, ele estendeu às pessoas e abençoou-as, enquanto também elas inclinavam suas cabeças diante do brilho de sua pessoa na plenitude de seus corações. Capítulo 9 – Trabalho nos planos umbrosos exteriores. Terça, 21 de dezembro de 1920. Encontramos Shonar em sua residência principal, naqueles reinos inferiores. Era uma fortificação,
solidamente construída e assentada, ao lado das encostas de uma montanha. Você deve perceber, meu filho, que o que lhe conto não é como eu faria num grupo de amigos neste lado do véu. Por aqui eu seria capaz de usar termos exatos e naturais em nossas operações mais variadas. Mas, falando a você no outro lado, devo colocar minha pintura na tela, e delinear uma obra de forma que vocês da Terra possam apreciar. Por isso digo que esta casa de Shinar era uma fortaleza. Ele a elevou durante os muitos anos de trabalho entre os diabos encarnados, entre os quais sua tarefa era determinada. E quando passavam para cá pela morte, ele então ainda os encontrava e lidava com eles. E a primeira lição que lhes ensinava era que ele era o mestre. Algumas vezes isto era rapidamente aprendido e guardado. Mas, frequentemente, os que eram conferidos à sua guarda eram grandes almas que agiram desencaminhados. Estes eram teimosos e afrontavam sua autoridade por um longo tempo. Mas até que o aceitassem como dominante, eram seguros ali com correias, tanto quanto possível, para que o malefício que continuassem a fazer a seus companheiros fosse limitado à menor medida possível. Isto não seria eliminado totalmente enquanto, ainda encarnados na Terra, fossem chamados aos seus como em espírito. Mas Shinar fazia o que era possível. A fortaleza de Shinar e seu propósito. Por fora, este bloco de pedra era de cor bem escura. Ficava ali numa claridade quase menor que a do crepúsculo, contemplando uma grande planície. Esta era interrompida por ravinas e rochas e, aqui e ali, uma corrente escura de águas fétidas. Em torno, altas e escarpadas montanhas elevavam seus pináculos nos compartimentos escuros acima. Havia muitas cavernas entre essas montanhas. Viajando através de um país como esse, um recém-chegado primeiramente diria que era desabitado. Então, numa pesquisa mais cuidadosa, encontraria um grande número de escondidos nas fissuras ou ao longo das ravinas, com um andarilho perdido aqui e ali nas planícies. Ele acharia que aqui era uma terra de ninguém, sem ordem e sem ninguém para registro das pessoas. Não era assim. Escondidos entre os picos das montanhas, ou dentro das cavernas mais profundas, onde quer que se perdessem, cada um dos perdidos era contado, e tabulado, e classificado naquela fortaleza. O prédio em si tinha um duplo propósito. Foi feito forte contra assaltos, e foi feito forte para a cura. Forte contra os que, tanto sós como em grupos, viessem para cá e freneticamente procurassem adentrar estas paredes, e forte na influência que lançasse sobre os que fossem admitidos ali, inválidos, para fortalecimento. Isto quando tivessem chegado até onde seus próprios crimes e desejos permitissem um destino melhor do que haviam tido nas terras escuras lá fora. Dentro da fortaleza, a grande arcada estava sempre aberta, já que ninguém poderia passar por ela, a menos que os que ali trabalhavam permitissem. Alguém poderia invadir até 3 ou 4 passos, mas então rapidamente pararia pasmado, respirando com dificuldade, viraria apressadamente e retornaria pelo mesmo caminho mais uma vez. A razão era que o pequeno espaço cúbico embaixo da arcada estava condicionado à esfera 4. Se você tivesse aprendido as lições que já tentei ensiná-lo, entenderia que ninguém poderia passar esta barreira se não fosse de mais elevado grau de evolução que os daquela região, ou sem ajuda enviada dos que administram o lugar. Passando por ali, segue-se um longo corredor para cima e, saindo dele há muitos compartimentos, alguns amplos, outros pequenos. Estes estão, cada um, preparados para um propósito diferente. Estão condicionados em diversos graus e variadas influências. Aqui ficam os que são tratados de acordo com as suas necessidades particulares. No centro do corredor está um amplo hall, com passagens e quartos localizados nestas paredes. Este hall é coberto com ricos cortinados e é um lugar muito agradável, não majestoso, mas pleno de conforto aos olhos, aos ouvidos e ao corpo. Ao olho, porque se a luz não é brilhante, é suave. Ao ouvido, porque as cortinas são de tal forma feitas que emitem sons musicais suaves quando tocadas. Também pode-se ouvir águas, e na extremidade fica uma grande bacia com fundo de mármore e peixes dentro. Também dali verte,
do alto da parede, uma queda d'água que é muito agradável aos olhos e aos ouvidos. Ao corpo, porque este é o lugar aonde os trabalhadores vêm de vez em quando para descanso, e naquele hall há uma atmosfera de descanso, e bondade, e pureza e, para alívio, uma mistura de todos os opostos aos sentimentos malignos endereçados para eles pelos pobres espíritos enegrecidos de fora, sobre as montanhas e planícies. As novidades alegres de Claire. Aqui encontramos Shonnar. Ele estava sentado perto do viveiro de peixes, e com ele estava uma jovem garota que se sentou ao lado dele sobre a lateral de pedra. De vez em quando ela olhava para ele com amor e gratidão. Eu a conhecia, pois a encontrei em minhas visitas anteriores. Conforme eu ia chegando, ela levantou-se e, correndo para mim, pôs sua mão em meu peito e, olhando feliz em meus olhos, disse: "Oh, meu senhor Arnel, novidades, novidades. Que, para uma jovem mocinha, são como açúcar para uma égua", disse eu, sorrindo. "Não", disse ela, "verdadeiras notícias desta vez, querido Arnel. Finalmente ele está dentro destas paredes, realmente aqui, Arnel. Agora mostre-me sua alegria por minhas notícias." Ela me segurou com ambas mãos do meu peito, e manteve-me num abraço enquanto olhava firmemente em meu rosto com um olhar de triunfo. E sem dúvida baixei minhas defesas. Tomando em meus braços com ternura, deitei sua cabeça em meus ombros e disse: "Claire, minha pequena, são de fato novidades, e as bênçãos de Deus. Valeu a pena todo o trabalho na estrada para que eu chegasse até aqui, neste lugar longínquo, para ouvir isso. E agora, minha querida, vai me levar até ele, porque eu também vou dar as boas-vindas. Não, mas, vou cumprimentá-lo bastante, pequena Claire, por sua mais esplêndida luta, e a vitória em seu final. Mas, primeiro, ao meu senhor Shonnar, já que por causa de sua doce ânsia de contar-me tudo isso, fez-me esquecer a arte gentil da cortesia." Ele nos cumprimentou alegremente, e conversamos por instantes sobre trabalhos que iniciamos. E daquilo agora. Estou com vontade de contar a você sobre esta garota, e o tema sobre o qual ela me falou. Contraste. O homem, sobre quem ela havia me contado estas novidades, era seu irmão. Eles eram duas crianças de nobre linhagem e abastados na terra. Para a própria proteção, pois ela soube algo de seu comportamento maligno, ele a matou. Quando ela soube que ele também havia passado para cá, sendo morto numa luta a qual chegara por seu modo de ser, ela pedira para retornar para perto de seu lugar de expiação, para ajudar o quanto pudesse, e dar-lhe as boas-vindas quando se arrependesse. Mais vezes que apenas uma, eu a encontrei esperando por ele que ainda habitava lá adiante, na escuridão. Ela era solene e quieta, mas cheia de doce resignação e fé em que suas orações valeriam no tempo devido. E agora ele chegou ao forte, e estava colocado num daqueles quartos escurecidos, um pouco próximos das paredes externas da cidadela. Então ela me levou até ele. Estava sentado num banco contra a parede, e falei com gentileza, e disse-lhe de como todos nós tínhamos ajudado a encontrar seu caminho até aqui, ele todo o tempo inconsciente. Contei-lhe do propósito de sua irmã estar por ali, e de sua paciência em esperá-lo. Quando terminei, ele estava em pranto, com seu rosto em suas mãos sobre os joelhos. Era ele que na vida terrena tinha sido um jovem zombeteiro de tudo a que era bom, um seguidor de tudo que era maligno e, através disso, de comportamento arrogante, e nisto era de bom gabarito e de velha linhagem. Atrás de mim, nas sombras do corredor, estava James, uma vez um escrivão num escritório de contabilidade, de berço humilde e pobre em bens mundanos. E aqui estava ele agora, um jovem nobre da cavalaria celeste com gabaritos e riquezas além do que sonhou na terra este pobre jovem quido e arruinado. Duas almas familiares. Pensei naquilo tudo enquanto estava ali, em silêncio, por instantes. Então Claire falou: "Foi permitido a mim vir até aqui, Arnel, muito antes que agora. E já contei a ele que agora ele não é mais daqueles que precisam se desesperar por qualquer coisa, porque chegou vitorioso nesta casa. Isto é verdade,
disse eu, e agora que chegou tão longe, continuará. Seja bravo, querido rapaz, e Claire vai ajudá-lo, e nós o ajudaremos também. Então ele levantou sua face, lentamente ficou em pé, ficando ali pensando por momentos, então lentamente andou em nossa direção. Sobre nós a escuridão não era tão profunda, porque não podíamos diminuir nossa condição brilhante no total. Ele disse, eu sei, Senhor, porque minha irmã disse o seu nome, Senhor Arnel. Eu agradeço-lhe, Senhor, por tudo que fez por mim, um estranho. Pelos horrores e quanta tortura que pratiquei, eu bem mereci. Mas que a gentil Claire, minha irmã, desse seus sorrisos para mim, eu que lhe fiz tanto mal, é para mim, ao mesmo tempo, angustiante e doce. E quem este, Senhor, por gentileza? Não havia visto este jovem senhor por aqui antes. Eu lhe contei a história de James, e ele se voltou para o jovem líder e disse, se nos encontrássemos na vida da terra, Senhor, eu teria desprezado como tolo e muito inferior a mim. Encontro aqui, e almejo que permita que eu toque sua mão. A isso, James rapidamente andou em sua direção e segurou a mão do outro na sua, num ardoroso aperto de mão. Então, olhando gentilmente para o jovem, disse, meu irmão, o seu sangue nobre não fez com que seu curso na terra fosse bom. Mas em você é algum merecimento verdadeiro e alta nobreza. Encontramos isso aqui, meu irmão, em pessoas improváveis. Você é um desses. Mantenha-me em sua mente, pois você e eu podemos fazer grandes coisas ainda. Senti que ali havia uma simpatia mútua de entendimento entre estes dois que eu não podia alcançar. Era, como pude ver, um desses casos onde duas almas encontram quem nunca haviam encontrado antes e, sem mais, buscam um ao outro por instinto. Pois eles perceberam, sem raciocínio, que no fundo de seus corações eram família. Quarta, 22 de dezembro de 1920. Uma missão dos seus exteriores. Num grupo com Shonar, fizemos a ronda dos muitos departamentos onde os assuntos daquela região eram decididos. Fomos com um propósito definido. Era para examinar cuidadosamente os registros mantidos ali. Nisto encontramos detalhes das condições, progressos e falta de progresso, atual habitação de todas as numerosas almas que estavam espalhadas nas vizinhanças. Não tínhamos nenhum propósito a tratar com outros, exceto os do grupo que havia chegado com o vereador e o bispo. Mas, se surgisse ocasião, estaríamos preparados para conduzir isso em pauta também. Vou contar-lhe como demos andamento em uns poucos casos. Estes servirão de exemplo para que possa ver de que maneira estes trabalhos são feitos por aqui. Terminei com os admitidos na fortaleza, e contarei um pouco dos de fora. Tendo em mente os detalhes que aprendemos dos registros, seguimos adiante. Éramos eu, Shonar, Abdi e James. Fomos pela planície até que chegamos num lugar onde uma pequena cabana foi erigida. Entramos, e encontramos lá dentro 3 homens e uma mulher. Os 3 estavam deitados no chão, mas a mulher estava em pé. Ela era uma das trabalhadoras sob o comando de Shonar. Ela fora prevenida de nossa presença, mas os outros não. Ela estava falando, e agora um dos homens estava respondendo, de onde você veio, senhorita? Suas palavras são justas e sua voz é bondosa. Mas aqui temos estado longos dias, e não vemos nada das coisas alegres de que você fala. Ela respondeu a ele, não, mesmo assim elas são para vocês, se continuarem em seu caminho de progresso com coragem. Porque a palavra chegou até nós, de lado forte para o qual querem se mudar, saindo deste lugar monótono em direção à luz onde seus queridos habitam. Porque eles não vêm mais aqui até nós, agora que passamos a porta da morte. Você diz que eles ainda nos amam. Porque não trazem de seu amor para nós. O caminho é um caminho seguro. Meu irmão, recorde-se um pouco. Sua esposa e seu filho vieram ultimamente. Então ele pensou no assunto. Diante de sua mente espocavam cenas de blasfêmia que ele lançou em seu desespero, o caminho louco que fizera nas terras trevosas, quando até a luz sombria do porto pedregoso doeu-lhe nos olhos, os raios de maldade que ele mais tarde lançou,
e as companhias dos homens e das mulheres que ele tomou para si, de aspecto vil e de coração também trevoso. Então respondeu: Senhora, para minha vergonha digo que Senhora diz a verdade. Eu não os faria vir pelos meus caminhos por onde passei, nem aguentaria que testemunhassem aquele modo de vida que mantive